Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Mendonça Filho, que foi o ministro da Educação da época do Temer, hoje em dia ele é deputado, né? E ele fez uma palestra numa Esfera Infra, o nome do evento, né? Mas o evento não interessa. O que interessa é o que ele falou aqui, que é uma coisa que o pessoal parece que começou a se ligar nisso agora. Eu já tenho falado aqui. Essa história do Lula não querer conversar com o Trump, coisa e tal, e ignorar o Trump, e bater no peito, gritar soberania, 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 não sei o que lá. Isso, é fruto da covardia do Lula? Sim, é fruto da covardia do Lula. O Lula é um covarde, né? Mas tem um outro componente nessa história também, que é o Lula tá gostando dessa brincadeira. E aí que eu tenho alertado o pessoal, tem que tomar cuidado com isso. O pessoal que pode até não gostar do Bolsonaro, não é bolsonarista no sentido da direita, como eles gostam, da extrema direita, como eles gostam de chamar e coisa e tal. O cara não é Bolsonaro, mas se liga, o que o Lula quer é Venezuela, é a saída da Venezuela. É o isolamento do Brasil, do mundo ocidental, e vamos nos alinhar à China, à Rússia, ao Irã, a essa turmazinha de ditadores lá do Oriente, do chamado Sul Global, que eles chamam, né? Ou seja, é fuder o Brasil, é o esquema Venezuela, é o esquema Cuba, se isolar dos Estados Unidos e ficar fazendo comércio com esse pessoal que não tem dinheiro, que não tem honra, que não tem nenhum padrão, ou seja, é muito pior para o Brasil no final das contas, né? Quem quer um Brasil próspero, quem quer um Brasil livre, devia estar extremamente preocupado com isso. Não é só nós bolsonaristas, não. Tinha que estar todo mundo muito preocupado com isso. É o que o Mendonça Filho está falando. Ele não quer nem saber. O Lula está querendo briga com o Trump. É muito pior do que ser inepto, do que ser incapaz, do que ser covarde. O Lula é tudo isso. É inepto, é incapaz, é covarde. Mas além disso tudo, ele está buscando a briga. Essa notícia foi sugerida por Almirante do Porta-Aviões do Paranoá, Democracia Onde Eu Mando em Tudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mendonça Filho é deputado há bastante tempo, é político há bastante tempo, União Brasil, lá do Pernambuco, não é uma pessoa particularmente relevante hoje em dia na política, tem uma relevância grande, mas não é nenhuma figura expoente da política, mas é o primeiro cara que fala um negócio que eu já venho falando aqui há bastante tempo, né? O risco de onde é que o Lula está indo com essa briga com o Trump. Não é só uma questão de incapacidade do Lula. Muita gente no empresariado, né? Isso aqui foi num evento Esfera. Evento Esfera, esses eventos da isentosfera, sabe? O Esfera é a isentosfera, né? O pessoal lá de São Paulo e coisa e tal. Então ele falou para esse pessoal mesmo, ele falou, olha, toma cuidado, porque esse negócio não é só inépcia do Lula, não é só covardia do Lula. Tem isso também, o Lula é um inepto, é um covarde, mas além disso, o Lula quer isso, o Lula quer a briga com os Estados Unidos, ele quer jogar o Brasil numa Venezuela da vida, né? Aqui, ó. O ex-ministro da Educação do governo Temer afirmou nesse sábado, dia 9, que o presidente Lula tem potencializado a crise diplomática com os Estados Unidos. O congressista, que se declara integrante da oposição, diz que a postura de Lula tem sido mais de atacante do que negociador. O presidente Lula cumpre o papel muito mais de ataque do que qualquer pessoa que busca um canal de negociação. Ele potencializa a crise, né? Veja, você negociar não quer dizer você atender todas as vontades do outro lado, mas é você buscar ouvir qual é a reclamação do outro lado, entender o ponto e tentar negociar alguma coisa, chegar em alguma coisa. Isso é negociação. Agora, o que o Lula está fazendo não é isso. O Lula está batendo no peito, falando não, que não vamos ceder, que não vai ter nada, que não sei o que lá, sem ter nenhuma estratégia. Por quê? Porque o Brasil não tem cartas nesse jogo, né? Ah, mas o Brasil vai vender para a China. A Simone Tebet estava falando outro dia. Não, porque os Estados Unidos parece que não sabe que a China já é o maior parceiro comercial do Brasil e coisa e tal. É verdade, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas vai ver o que a gente vende para a China. É só commodity, é só minério de ferro e produto agrícola. Coisa industrializada, coisa que gera emprego aqui no Brasil, a gente só vende para os Estados Unidos, não vende para a China não. Ou seja, as empresas aqui no Brasil vão sofrer pra caramba. E não é só isso, eu já expliquei também que se você incluir a conta de capital, que é o investimento que vem dos Estados Unidos aqui para o Brasil, a China investe muito pouco aqui no Brasil. Tem um investimento ou outro da China aqui no Brasil, sim, mas é pouquíssima coisa. O grosso do investimento que tem no Brasil vem dos Estados Unidos. E, por enquanto, esse investimento não foi afetado pelas tarifas, tá? Por enquanto, não tem nada que proíba os americanos de investirem aqui no Brasil. Mas você tem dúvida que, agravando essa briga de Brasil com os Estados Unidos, isso vai acontecer em algum momento? É lógico que vai acontecer em algum momento. Por enquanto, ainda não está ali, mas do jeito que o Lula está querendo brigar com os Estados Unidos, vamos chegar na posição Venezuela. Venezuela, ninguém investe nada, ninguém faz nada na Venezuela, porque né, brigou completamente com os Estados Unidos, aí não tem investimento, não tem nada, gera a pobreza que a gente está vendo por lá, né? Aqui, ó.
O presidente Lula cumpre o papel de atacante. Você quer uma negociação? Deve dizer algo que respeite a política norte-americana. Os norte-americanos vão se resolver. Não simplesmente transformar isso numa arena de ataques, que é o que o Lula está fazendo. Ou seja, o ponto que ele está dizendo aqui é que esse é o problema. Tá virando um negócio que o Lula está muito contente com a tragédia que está acontecendo no Brasil. Vai jogar o Brasil no caos. Na visão do Lula, ele vai empurrar isso para o Bolsonaro. Não, foi o Bolsonaro que causou o tarifaço e não sei o que lá, e não tem problema nenhum. Foi a culpa do Bolsonaro. A economia está na merda porque o Bolsonaro... Ele fica muito satisfeito com isso, porque para ele tudo bem, é só culpar a pessoa certa, não tem problema nenhum. Agora, primeiro, não vai colar esse negócio na eleição, né? Mas mesmo que não cole, isso é um problema independente de qualquer coisa, porque o Brasil vai estar na merda. Ou seja, o Lula tinha que ter o papel de buscar essa negociação lá nos Estados Unidos. E ele não está fazendo isso, mas nem de longe, né? Mandou o Alckmin lá, mas o Alckmin sem poder nenhum, sem nenhuma decisão, sem poder negociar nada. E, ao mesmo tempo, o Lula se bandeia cada vez mais para o lado da China e para o lado da Rússia, né? A gente já falou que o BRICS é uma idiotice, que não tem apoio nenhum do Brasil lá, mas o Lula continua buscando esse apoio dos BRICS e dizendo que vai se voltar para os BRICS e coisa e tal. A única coisa de positivo que tem nisso é o anti-americanismo, é você se isolar dos Estados Unidos, é exatamente trazer o Brasil para uma situação que ele vai justificar uma guerra, vai justificar um estado de sítio, um estado de defesa, e eventualmente tentar manipular a eleição do ano que vem. Eu já falei para vocês, isso é um risco que existe, tá? Porque veja, do jeito que a gente está hoje, por mais que seja uma merda, vamos supor, Bolsonaro tá preso e não sei o que lá, eu não tenho dúvida nenhuma que alguém da direita vai ganhar a eleição em 2026. O Lula tá fazendo muita merda. Não sei quem vai ser, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Caiado, se vai ser o Ratinho Júnior, seja lá quem for, vai ganhar alguém da direita em 2026 e a gente vai seguir em frente e vamos resolver, a gente resolve esses problemas aqui, independente dos Estados Unidos, se for o caso. Os Estados Unidos está agilizando essa parada, tá resolvendo a coisa mais rápido, tá botando peso em cima das decisões do STF que não tinha antes, né? Mas a gente resolve sozinho. Agora, se por um acaso essa coisa esticar muita corda e daí o Lula, junto com o Alexandre de Moraes, decretarem que qualquer pessoa que fale de direita está sendo subserviente aos Estados Unidos e, portanto, é um traidor da pátria e não pode disputar as eleições. Cancela o registro dos partidos de direita, tudo, e pronto, os partidos que são traidores da pátria, o novo PL, tudo quanto é partido de direita é traidor da pátria. Entenderam a ideia? De novo, isso passaria aqui no Brasil? Hoje não passaria. Mas sabe-se lá para que lado isso vai à medida que as coisas forem escalando, né? O governo Lula, ao invés de tentar resolver o problema, ao invés de tentar negociar, ao invés de tentar chegar num ponto razoável, só está escalonando o problema. Isso vai gerar problemas mais adiante. Qual o nível do problema que isso pode chegar? Pode chegar em problemas bastante sérios no final das contas, né? E aí, você vê aqui o Lula todo orgulhoso que falou com o Putin, né? Mais uma vez aqui, recebi um telefonema do presidente da Rússia, o Putin, a ligação durou 40 minutos, o presidente compartilhou informações a respeito de suas discussões lá com os Estados Unidos e falando sobre o grupo de amigos da paz e não sei o que lá. Ou seja, o cara tá massageando o ego do Lula, é só isso. Né, para dizer que ele tá ajudando a resolver a paz, não sei o que lá, na Rússia, na Ucrânia, coisa e tal. Existe uma reunião marcada no Alasca, né, na sexta-feira, dia 15 agora, uma reunião entre o Putin e o Trump, lá no Alasca, em que eu não sei o que vai acontecer nessa reunião, mas eles estão dizendo que vão propor a paz para a Ucrânia. Eu acho que não vai ser isso não, mas vamos ver o que vai acontecer nessa reunião do dia 15, né? Eu tenho analisado essa questão toda da guerra da Ucrânia com a Rússia lá no meu canal Mundo e Revolução, e eu falei extensamente sobre esse prospecto aí dessa reunião, que eu acho que não tem como sair nada de positivo. Mesmo que saia alguma proposta dali, não vai ser aceita por europeus nem pela Ucrânia. Então não tem como essa coisa dar certo isso daí, né? Mas de qualquer forma, o que está acontecendo é que o Putin está com a economia toda ferrada e ele precisa parar essa guerra a qualquer jeito. Por isso que ele está indo nessa reunião dia 15. Vamos ver o que vai sair disso daí, né? E o Lula está desse jeito aqui, ó. Ou seja, o pessoal da esquerda não tá nem aí, quer brigar com a Casa Branca mesmo. Não, porque olha só, a Casa Branca tá defendendo golpistas e coisa. Que mané golpista, meu amigo? Que golpe que teve, cara? Não teve golpe nenhum. Que história é essa? Porque teve um protesto que deu errado no dia 8 de janeiro, pô, deu errado o protesto, é verdade. Como já teve inúmeros protestos da esquerda que quebraram tudo na esplanada dos ministérios. Terrível o protesto da esquerda, mas a mesma coisa. Não teve nada de efetivamente chance nenhuma de ter golpe nenhum em lugar nenhum. Agora, o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora, isso sim é um golpe. Essa coisa de você manipular, de você proibir a oposição de participar de eleição, isso sim é golpe. E isso pode piorar ainda mais
com essa, é isso que o Lula está esperando. Ele está querendo comprar essa briga, comprando essa briga, porque ele sabe também que a economia brasileira já vinha muito mal antes e vai piorar daqui para frente, e vai chegar em 2026 a economia, um bagaço completo a economia brasileira. Isso já era verdade antes, tá? Antes do tarifaço, antes de qualquer coisa. A gente já vinha falando aqui no canal, olha, a economia brasileira está caminhando para o colapso total em 2026, tá? E aí o que vai acontecer pro Lula? A expectativa que ele tem agora é poder dizer que a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é do Bolsonaro que procurou o Trump e botou tarifaço, a culpa não é minha não, eu não fiz nada de errado, o apartamento não é meu, é do meu amigo, né? Ou seja, aquelas desculpas tradicionais do Lula. Eu não acho que vai colar, tá? Porque a população sabe, né? Se você bate com um carro, meu amigo, quem tá guiando o carro que é culpado, bicho. Não interessa que tem outra pessoa no banco do passageiro falando alguma coisa, você que tava guiando o carro, bicho. Você que tinha que ter prestado atenção na coisa, né? Quem fez a merda foi justamente essa proximidade do Lula com o Putin, com a China, com a Índia, coisa e tal. E no final das contas, ele está fazendo isso de propósito, porque atende o interesse político dele. Não atende o interesse do Brasil. O interesse do Brasil, e aliás tem pesquisa mostrando isso, o interesse do brasileiro é por mais cooperação com os Estados Unidos. Todo mundo sabe que se ganha muito mais negociando com os Estados Unidos que negociando com a China, negociando com a Rússia. Primeiro porque a Rússia e a China compram do Brasil só commodities, não compram nada de produto acabado. E segundo porque são países ditaduras, então você pode estar bem hoje, amanhã pode cortar a relação, é uma coisa totalmente aleatória. Os Estados Unidos têm um histórico de mais estabilidade institucional, né? As decisões dos Estados Unidos têm um condão mais institucional, muito menos de vontade do líder lá dos Estados Unidos, em qualquer caso, né? Então, é um risco enorme o caminho que o Brasil está tomando. Eu espero que o pessoal lá do Esfera, lá, a Isantosfera de São Paulo, tenha anotado isso que o Mendonça Filho falou, cara. O Lula está querendo o conflito, o Lula está buscando o conflito. Se o pessoal não ficar ligado nisso, vai acabar embarcando achando que não, o Lula tá só incapaz, é só inepto. Não, ele é inepto sim, ele é burro sim, é verdade, é covarde também. Mas não é só isso não, tem interesse dele também nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.